Bom dia. Cá estamos para mais um Juntos pela Saúde. É com muito gosto que me reencontro com todos vós. No programa de hoje vamos continuar a falar de tabagismo. No episódio da semana passada abordámos algumas diferentes formas de fumar. Dissemos que todas as formas de usar tabaco eram perigosas, embora umas mais que outras. Pudemos também ter surpreendido ao recomendar o cigarro eletrónico como o método mais seguro de continuar a fumar, mas somente para todos aqueles que não conseguem, de forma nenhuma, deixar o cigarro. Ou o tabaco de enrolar, ou a cigarrilha, ou o charuto, o cachimbo, ou até o tabaco de mascar. Hoje vamos falar das consequências do tabagismo. Quais são, portanto, as consequências do tabagismo, do abuso de tabaco? O tabagismo origina imensas consequências, a nível social, a nível cultural, a nível económico e a nível da saúde. Mas à cabeça de todas, e como seria de esperar, vem a perda brutal da qualidade de vida. Sim, perda brutal da qualidade de vida. Afinal de contas, estamos perante uma toxicodependência, não é? Comecemos pelas consequências a nível social. Quem não conhece o hábito de fumar antes das ocasiões que causam estresse? Quem não conhece os locais públicos onde os fumadores aproveitam para socializar? Quem não conhece a presença de fumadores na rua ou nas varandas dos prédios? Quem não conhece as regras para combater os efeitos do tabagismo passivo? Quem não conhece os locais de fumo nos aeroportos? Quem não conhece os andares dos hotéis onde é permitido fumar? Etc, etc. Não são, portanto, precisas quaisquer considerações para todos perceberem as consequências sociais do hábito do tabaco. E quais as consequências culturais? O fenómeno de imitação da prática do tabagismo pelas figuras públicas já teve os seus dias. Em parte porque o cinema e a televisão têm restringido esse comportamento, junto dos atores ou de outras figuras mediáticas. Em parte porque o fumar já não é um modelo de conduta a seguir, e muito menos uma moda. Em parte porque esse hábito já não está interligado com uma situação social elevada. Bem pelo contrário. São os mais desfavorecidos e os pouco cultos aqueles que mais fumam. O tabagismo está de tal forma contido, é de tal forma criticado, é de tal forma penalizado, que leva os fumadores a sentirem-se culpabilizados, fragilizados mentalmente, envergonhados e, por que não, cada vez mais encurralados. Fumar já não é mais estiloso, é acima de tudo uma dependência que todos gostariam de se libertar. E quanto às consequências no nível da economia, são enormes. Lembra a produção agrícola do tabaco, a indústria do tabaco, o setor da distribuição e do retalho, os impostos, o impacto financeiro na segurança social ou no setor da saúde, etc, etc. E, finalmente, quais são as consequências a nível da saúde? O que é que vos parece? São importantes ou não? São realmente gigantescas. Os custos diretos do tabagismo no setor da saúde representam cerca de 6% do orçamento do Serviço Nacional de Saúde, ou seja, cerca de 500 milhões de euros. O cigarro e o tabaco causam quase 50 doenças diferentes. As consequências para a saúde serão mais graves quanto mais fumar o doente e quanto mais durar o hábito. Que isto fique bem claro, na mente de todos nós em geral e dos fumadores em particular. Iniciamos pelo impacto do tabagismo na saúde das mulheres. Diminuição da libido, diminuição da fertilidade. O abuso de tabaco causa mais casos de gravidez ectópica, quer dizer, gravidez fora do útero, mais abortos, mais prematuros, quer dizer, bebés a nascerem entre os 9 meses, mais filhos de baixo peso, mais filhos com defeitos congénitos. O que está agora a acontecer, o que está agora a projetar o nosso realizador é uma ideia que eu gostaria que não esquecessem. Se não conseguir abandonar o tabaco, toda a grávida que não conseguir abandonar o tabaco, por favor, pelo menos não fume mais de 5 cigarros por dia. Os filhos das fumadoras adoecem 2 vezes mais que os das não fumadoras.
as fumadoras deixam de ser menstruadas muito cedo, aquilo que os médicos chamam de menopausa precoce. Depois, claro, vão ter cancros da mama, do ovário e do útero. Sabem qual é a principal causa de infarto de miocárdio em mulheres abaixo dos 40 anos de idade? É o abuso de tabaco associado à toma de contraceptivos orais, vulgar pílula. Sabem qual é a principal causa da AVC em mulheres abaixo de 50 anos? É o abuso de tabaco associado à toma de contraceptivos orais e à enxaqueca acompanhada de alterações visuais durante as suas crises. Abordemos agora as consequências do abuso do tabaco em ambos os sexos. A insatisfação sexual é comum nos homens e nas mulheres. A impotência sexual é usual ao fim de muitos anos de tabagismo. Mas a maior de todas as consequências é, sem dúvida, o cancro. Reparem nesta cara que tudo diz sobre a natureza do sofrimento causada pelo tabaco. O cigarro causa cancros em várias localizações. O tabaco é responsável por quase 30% de todos os cancros. O tabaco multiplica por 10 a probabilidade do fumador desenvolver cancro. O tabaco produz fatores tumorais e diminui a imunidade. O tabaco causa 80 a 90% dos cancros do pulmão e da laringe. O risco de cancro do pulmão é 20 a 25 vezes superior nos homens e nas mulheres que fumam muito. O tabaco causa cerca de 50% dos cancros da boca e da bexiga. Eis uma imagem de um fumador com cancro do lábio. O cancro oral não é um cancro invulgar, é um cancro vulgar e mata cerca de 3 pessoas por dia em Portugal. É potencializado pelo uso do álcool. O álcool, o abuso do álcool e o abuso do tabaco multiplica por 38 vezes a possibilidade desse indivíduo vir a sofrer de cancro oral. Se tem ou já teve cancro, deixe de fumar. É que tem 4 vezes mais hipóteses de ter um novo cancro. Para além do temível cancro, o tabagismo favorece o aparecimento de infecções respiratórias, designadamente a pneumonia, e é causa direta de 80% dos casos de bronquite crónica, enfisema e asma. Eis aqui uma imagem que nos diz que do lado esquerdo será um pulmão normal e do lado direito é um pulmão de fumador. É que os fumadores realmente ficam com os pulmões negros ao fim de algum tempo do abuso do tabaco. Novamente, esta imagem diz-nos que do lado esquerdo é um pulmão normal, 2 pulmões, aliás, normais, e do lado direito são pulmões com bronquite crónica em fumador. Portanto, são pulmões negros, cheios daquelas alterações que vocês estão a verificar ali. É que a bronquite crónica, vocês veem ali aquele brônquio todo aberto, todo, digamos, com calibre normal, e sobre o lado direito estão a ver um brônquio todo muito fechadinho, só passa ali um bocadinho de ar, todo inflamado, todo cheio de muco, todo cheio de expectoração, pois estes brônquios são os brônquios dos bronquíticos crónicos. Seguinte. O abuso de tabaco é também um dos principais fatores que aceleram a aterosclerose e, por essa via, um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento das doenças cardiovasculares e do AVC. Ainda se lembra do que é a aterosclerose? Agora vemos aqui esta imagem muito significativa que diz que o tabaco duplica a hipótese das pessoas terem um infarto cerebral ou multiplica por 5 a possibilidade das pessoas terem um infarto de miocárdio. Aqui está um fumador que tem como uma das suas consequências a falta de circulação arterial nas pernas e nos pés. Portanto, há entupimento de artérias e levam àquele aspecto negro que vocês veem ali assim em todos os dedos daquele pé. Portanto, é a isquemia
crónica dos membros inferiores, ainda não sei se se lembram desta doença. Seguinte. É claro que o tabaco provoca estas alterações, esta cárie dentária toda, os dentes todos amarelos e uma halitose, um mau hálito tremendo. E como fica a aparência das pessoas depois de deixarem o hábito de tabaco? Vem aqui esta imagem em que do lado direito dos telespectadores, ou seja, do lado esquerdo do doente, estão todas cheias de rugas e a pele escurecida e um aspecto doente. Quando deixa de fumar, vejam o aspecto do lado direito do doente, ou seja, do lado esquerdo do telespectador. Uma imagem muito mais rejuvenescida. Para finalizar, queria deixar bem clara a seguinte ideia, muitas vezes deturpada pelos líderes de opinião. Todo fumador que resolva diminuir o número de cigarros consumidos num dia é merecedor dos maiores elogios. Diminuir o consumo de 20 cigarros para 10 cigarros por dia já lhes traz grandes benefícios. Um exemplo. Se fumar 10 cigarros por dia, duplica o risco de ter um AVC, em relação aos não fumadores. Mas se alguém fumar cerca de 20 cigarros por dia, essa pessoa terá 6 vezes mais a probabilidade de vir a sofrer de um AVC. E se continuar a diminuir o número de cigarros de 10 para 5 por dia, melhor ainda, o risco fica ainda mais diminuído. Mas deixo o alerta, fumar 5 cigarros por dia aumenta ainda em cerca de 50% o risco de fumador desenvolver doença cardiovascular e aumenta em mais 60% a possibilidade de morrer antes de 70 anos e aumenta em cerca de 300% a hipótese de desenvolver o cancro de pulmão. Para aqueles que fumem somente 1, 2 ou 3 cigarros por dia, o risco de doenças ligadas ao tabaco está diminuído, mas não desaparece. Vão estar sempre sujeitos a mais doenças cardiovasculares e cancerígenas que os não fumadores. O mesmo sucede precisamente com os fumadores passivos, que após algumas horas de exposição ao fumo, podem chegar a fumar 1, 2, 3, 4 cigarros por dia, correndo assim os mesmos riscos dos fumadores ativos, para igual quantidade de cigarros. Portanto, o melhor é mesmo deixar de fumar ou deixar de estar presente nos locais com fumo de tabaco. Por hoje é tudo. Obrigado pela atenção prestada. Para a próxima semana iremos falar do tratamento do tabagismo. Muito bom dia a todos.